E o tema de hoje é ser semelhante. Quando nós falamos em semelhança, estamos falando de algo que é a mesma espécie, da mesma natureza e que faz parte da mesma família. Todos os seres humanos das diferentes nacionalidades, cores e raças fazemos parte da mesma espécie, da mesma natureza e formamos a família humana. O que nos diferencia realmente é a instrução, o conhecimento e as conexões que nós temos ao longo da nossa vida. E São Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26, acrescenta algo mais. Ele fala: vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Já não importa se você é grego ou romano, já não importa se você é homem ou mulher, escravo ou livre, você é filho de Deus, nós todos somos irmãos, temos um Pai em comum. E Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 18 ao 24, ele pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo que eu sou? E os discípulos respondem: alguns dizem que é João Batista, outros que Elias, outros que um dos antigos profetas. E Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro toma a palavra e responde: você é o Cristo de Deus, o ungido de Deus. Jesus, sendo filho de Deus, se fez semelhante a nós. Um Deus conosco, um Deus humano divino. Jesus não está interessado no que o povo pensa dele. Ele está interessado que os discípulos saibam quem eles são e quem é o referencial deles, a quem eles estão seguindo. Que é o Filho de Deus que se faz semelhante a nós. Por quê? Porque muitos no tempo de Jesus tinham uma concepção que o Messias seria aquele que ia tomar as armas nas mãos e ia libertar Israel da dominação romana. E o Messias que Jesus está apresentando é aquele que vai libertar a humanidade pelo amor e pela entrega. Porque no tempo de Jesus já tinha grupos que faziam dos demais menos. Quer dizer, ou eram dessemelhantes. E no tempo de Jesus, os grupos que dominavam, olha só, o poder econômico era dominado pelos anciãos, o poder religioso político dominado pelos sacerdotes, o poder do conhecimento é dominado pelos doutores da lei que se consideram os mestres da verdade, que hoje podemos considerar que a Bíblia se considera os mestres da verdade. Mas o que acontecia com esses grupos? Eles eram dessemelhantes porque se consideravam superiores aos demais. Eram eles que manipulavam o povo, faziam leis para atender seus próprios interesses e conduziam a grande maioria à miséria e muitas vezes à morte. E o que acontece hoje? Não acontece a mesma coisa? E Jesus é desprovido de todos esses atributos, porque ele é humilde, é amigo dos humildes, ele é pobre, é amigo dos pobres, ele é incompreendido, é acusado, é condenado e é crucificado injustamente porque ele fala a esses grupos dominantes que todos nós somos semelhantes, todos nós temos os mesmos direitos e por isso é morto. Mesmo que nós não temos chances iguais em termos de competição econômica e ascensão social, todos temos chances iguais ao amor de Deus. Este amor deve encarnar-se na comunidade inspirada pelo Evangelho de Jesus. Se nós não termos claro quem é Jesus na nossa vida, nós vamos continuar manipulando, gerando desigualdade, discriminação, bullying, xenofobia, preconceito, racismo e tudo demais. Porque se perdemos o nosso referencial de quem nós somos e de quem nós seguimos, nós vamos ser dessemelhantes. Nós vamos apoiar partidos políticos e pessoas, candidatos que nos vão conduzir à morte. Ou de fato o que está acontecendo hoje? Que os líderes religiosos das religiões cristãs, bispos, pastores, sacerdotes, estão apoiando um partido político, um certo candidato que está a favor do aborto, que vai contra a doutrina cristã, porque o aborto é o assassinato de pessoas inocentes. E tem bispos, sacerdotes e pastores que apoiam outro partido político e outro candidato que quer colocar armas nas mãos de todos os cidadãos, sabendo que a grande maioria dos cidadãos
não consegue se manter, sobreviver com salário mínimo, então as armas vão cair em mãos de pessoas privilegiadas e dos bandidos, e outra vez nós vamos estar apoiando o assassinato de pessoas inocentes. Se nós não termos claro esse referencial, nós vamos gerar miséria e morte na grande maioria do povo. Geramos divisão e discórdia. O que está acontecendo hoje no país é justamente isso, que os líderes religiosos estão divididos entre eles porque perderam o referencial de quem eles são e de quem eles estão seguindo, e preferem aderir-se aos grupos dominantes para gerar miséria, discórdia e morte. Porque se não fosse assim, as pessoas que estão no poder neste momento, por que eles têm o privilégio dos seus contribuintes de ter pago um seguro médico onde a grande maioria precisa enfrentar o sistema da rede pública de saúde, onde que passam 3, 4 dias esperando no corredor? Se não fosse a dessemelhança desses grupos, por que eles se aposentam após um mandato, enquanto que a grande maioria se aposenta depois de 35, 40 anos de trabalho com salário de miséria? Porque eles se consideram superiores e dessemelhantes. Nada mudou desde o tempo de Jesus. Continuam os mesmos grupos que geram a dessemelhança porque eles se consideram superiores. E o pior de tudo é que tem líderes religiosos que perderam o referencial e estão apoiando certos grupos porque querem fazer parte dos privilegiados e perderam o referencial que nós todos somos irmãos. Se não nos atrevermos de enfrentar o momento atual, abertos à novidade de Jesus Cristo, ao seu Espírito, que nós somos todos semelhantes, iremos asfixiar na nossa mediocridade. Se não voltarmos para Jesus Cristo de verdade e com fidelidade, a desorientação nos vai paralisar, deixando que os demais nos manipulam. Jesus é a chave, é o fundamento e a fonte de tudo o que somos, dizemos e fazemos. E a pergunta de Jesus ainda serve hoje, é muito atual. Quem é Jesus para nós? Ele é o nosso semelhante?